Todos os dias, bilhões de mensagens atravessam a internet utilizando um protocolo que foi criado há mais de 40 anos, o SMTP. Ele é um protocolo que ele troca mensagens, mas ele não valida identidade. Isso por décadas foi suficiente, mas hoje em dia não é mais. Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou especialista em cibersegurança, faço parte da comunidade TechPoint e hoje eu vou falar um pouquinho sobre segurança de e-mail. Vamos falar um pouco sobre o SMTP, como ele surgiu, e os protocolos de autenticação SPF, DKIM e DMARC, que eles são considerados a tríade da autenticação de e-mail. Para a gente começar do início, como que o SMTP surgiu? O SMTP ele é um protocolo que ele foi definido na RFC 821 em 1982, então aí mais de 40 anos. Ele foi criado para uma troca simples de mensagem entre servidores, e ele não foi projetado com segurança em mente lá naquela época. E ele funcionou muito bem, foi amplamente adotado. E por que ainda usamos o SMTP até hoje? Então, a internet cresceu em cima do SMTP, ele resolveu um problema essencial da humanidade, né? Lá naquela época, ainda resolve até hoje. E a substituição total dele seria inviável a nível mundial, né? Então, ele é um modelo simples, baseado em texto, e ele está profundamente integrado hoje ao nosso ecossistema global de tecnologia. O SMTP ele não sobreviveu por ser perfeito, mas por ser simples e extensível. Então aqui uma linha do tempo mais ou menos de como as coisas aconteceram. Então em 1982 nós tivemos o surgimento do SMTP. Ele ficou mais de 20 anos sem autenticação, né? E em 1995 nós tivemos a criação da extensão ESMTP. Note que aqui não foi uma substituição do protocolo, ele foi apenas estendido. Então, essa extensão ela trouxe novas capacidades, incluindo a possibilidade de introduzir autenticação, né, criptografia, e com o passar dos anos isso foi acontecendo. Em 2013 nós tivemos a introdução do SPF, né, então que ele valida quais servidores e IPs podem enviar e-mail por um domínio. Em 2005 nós tivemos o DKIM, que ele assegura integridade e autenticidade da mensagem utilizando chaves públicas e privadas. E, mais recentemente, em 2012, o DMARC, que define as políticas do que será feito quando falham o SPF e o DKIM e envia relatórios de estatísticas e forense. Então, note que a segurança ela foi colocada em camadas, né, com outros protocolos estendidos, mas não no protocolo original. E qual que é o grande problema, a vulnerabilidade central do e-mail desde os primórdios da criação do SMTP? Então, ele tem o grande problema da identidade dupla. Para a gente entender isso mais fácil, a gente pode imaginar um e-mail como uma carta. Então, numa carta nós temos um envelope e uma mensagem dentro desse envelope. O SMTP funciona da mesma forma, a arquitetura dele. Nós temos a identidade técnica, que é o nosso meio from, que é o endereço do envelope. E dentro desse envelope nós temos a identidade visível, que é o nosso header from. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, o endereço do nosso envelope ele é malicious@evilcorp.com, mas a mensagem dentro, no header da mensagem, está financeira@empresa.com. Então, o SMTP nativamente, ele não consegue validar essas duas identidades. Então, essa é a grande raiz do problema do SMTP. A gente não tem validação da identidade do envelope com a identidade do cabeçalho que está no header da mensagem. Então, esse é o grande problema. Então, para ficar aqui um pouco mais claro como isso é feito, aqui nós temos os comandos que são feitos num servidor que vai fazer o envio de um e-mail para um outro servidor que irá receber essa mensagem. Então, após nós estarmos conectados no servidor que fará o envio, a gente faz uma conexão no servidor que vai receber a mensagem. Servidores que recebem, enviam e fazem encaminhamentos de mensagem são chamados de MTA. Então,
Nós fazemos uma conexão na porta 25, que é a porta padrão do SMTP, no servidor que vai de destino ali da nossa mensagem. A gente faz uma identificação inicial com o parâmetro EHLO. Esse parâmetro ele é utilizado já para o ESMTP, que é a versão estendida. Se a gente usar HELO, nós estamos usando o SMTP clássico, antes daquela extensão de 95. Então a gente faz aqui essa identificação inicial. Ela é uma coisa arbitrária, não precisa ser nenhum domínio válido, nada. Ela é apenas para falar para o servidor, mandar uma mensagem inicial para o servidor responder quais tipos de extensão ele tem disponível. E nós declaramos o mail from, que é o nosso endereço do envelope. Aqui note que é o grande problema. Esse campo ele não tem validação. Eu posso fazer um anúncio de qualquer e-mail com qualquer domínio aqui nesse momento, que ele vai ser colocado no meu endereço do envelope. O meu destinatário da mensagem, que é o RSPTTO, então é o nosso destinatário. Esse aqui precisa ser válido para o e-mail ser enviado para aquela caixa. O comando data, que ele anuncia que vai iniciar o conteúdo da minha mensagem. E, por fim, o meu cabeçalho da minha mensagem, que é o meu header from. Aqui, mais uma vez, nós temos o nosso campo from. Ele é a visão do usuário lá no cliente de e-mail dele. Então, esse campo também pode ser feito qualquer tipo de declaração. Eu posso colocar qualquer domínio, não tem uma validação do SMTP. Então, note que esse é o nosso grande problema. O SMTP, como ele é um protocolo muito antigo de texto, e ele é totalmente manipulável nesses campos que a gente pode ficar visível lá para o usuário. Tá? Então, para tentar resolver esse problema, nós tivemos a introdução das autenticações e validações. Primeiro surgiu o SPF, que ele diz quem pode enviar, né, por aquele domínio. O DKIM, que fala quem assinou. E o DMARC, que diz o que a gente faz em caso de falha. Começando pelo SPF, ele é uma autorização baseada em IP. Então, o servidor que recebe a mensagem, ele extrai o domínio do nosso envelope sender, que a gente vai ver depois do cabeçalho de e-mail, que se chama return path. Então, tem um domínio nesse campo, ele extrai esse domínio, ele faz uma consulta de DNS nesse mesmo domínio, procurando um registro TXT do tipo SPF, e ele compara para ver se o IP do servidor que mandou a mensagem está listado no nosso TXT do SPF. Então aqui tem um exemplo, né, de uma consulta SPF TXT. Então a gente tem a versão do SPF, as fontes autorizadas, então quais IPs e domínios podem mandar por aquele domínio, e os qualificadores. Aqui nesse caso, esse -all, ele instrui para o servidor que está recebendo a mensagem que qualquer e-mail que está chegando de um IP que não está listado no TXT, ele precisa rejeitar imediatamente. Então esse aqui é um exemplo do SPF. Qual a grande limitação do SPF? Ele valida apenas o campo return path, que é o nosso envelope, o endereço do nosso envelope. Ele não valida o domínio from, que é o que vem no cabeçalho da nossa mensagem. E também essa verificação quebra se tiver algum encaminhamento de mensagem, porque a gente perde aquele registro do SPF original. Então tem as suas limitações. Um pouco mais adiante, nós fizemos a implementação do DKIM, para assegurar integridade. Então, como a gente faz isso? O servidor, que é o nosso MTA remetente, ele insere uma chave privada, né, no cabeçalho do nosso e-mail, então vira uma assinatura digital, e esse e-mail chega até no nosso MTA receptor como chega com uma mensagem privada. O nosso MTA ele então faz uma consulta no DNS daquele domínio, procurando pela chave pública que está registrado no DKIM com uma entrada TXT também. Aqui tem um exemplo, né? Então, aqui no nosso caso, então o nosso MTA receptor, ele foi lá e fez essa consulta para pegar a chave privada e conseguir abrir esse e-mail. Então aqui a gente assegura que esse e-mail não teve modificação no caminho e que ele foi realmente assinado pelo servidor daquele domínio de origem. Só que o DKIM também tem a sua limitação, assim como o SPF, ele valida o domínio, né, que vem no envelope sender, mas ele não compara com o from. Então a gente não tem essa validação. Então mesmo que essa mensagem venha assinada, ela pode vir assinada por um domínio e
está se passando por outro. E aqui a gente tem uma lacuna, né? Aqui já deu para a gente perceber que usar SPF DKIM sozinhos não basta para a gente garantir a segurança, ou para a gente assegurar a segurança. Né? Aqui tem um exemplo, um cenário de ataque. Na visão do usuário, lá na caixa de entrada dele, ele está vendo um e-mail de ceo@empresa.com com um assunto urgente ali, e na visão do servidor, nós estamos vendo que esse e-mail ele foi enviado pelo domínio attacker-domain.com e o SPF deu pass, passou o SPF. Por quê? Porque o IP de envio está lá no TXT desse domínio attacker-domain.com como um IP autorizado. Então, o SPF pass. A assinatura também, porque a mensagem ela veio com uma chave privada e na consulta desse domínio attacker-domain.com ele consultou a chave privada e ele conseguiu abrir a mensagem. Então, DKIM pass. O nosso grande problema aqui, se a gente usar somente SPF e DKIM, é que nenhum dos dois fazem o alinhamento de domínios. Então tem essa falta de alinhamento. O usuário está vendo uma coisa e por trás do servidor está vendo outro domínio. Então a gente tem essa lacuna. Né? E como que a gente resolve isso? Com o DMARC. O DMARC ele é o protocolo que ele é mais recente e ele é o protocolo que impõe o alinhamento e a visibilidade. Aqui são duas coisas muito importantes. Na parte do alinhamento, ele vai exigir que o domínio que está chegando no envelope sender seja o mesmo que está no cabeçalho do front. Então, além de ele validar se o SPF de quem estão passando, ele valida se eles estão alinhados. E isso muda completamente o jogo, né, da nossa segurança de e-mail. E ele também tem outra função muito importante, que é a visibilidade e o controle. Ele tem uma função de mandar relatórios periódicos, diariamente, né, ou a cada situação de falha que ali acontece, ele envia relatórios do que está acontecendo para o administrador desse domínio de e-mail ter a visibilidade e poder fazer ajustes. Então, o DMARC ele tem duas funções extremamente importantes. Então aqui a gente tem a parte do alinhamento que eu comentei. Então, o DMARC valida se o domínio que está no cabeçalho dentro da mensagem bate com o domínio do envelope. E a gente tem algumas características que fazem o DMARC passar. Eu trouxe aqui uma tabela para ficar mais fácil da gente entender. Então, quais que são os requerimentos para ele validar? O melhor cenário que nós temos é SPF PASS. Então, o servidor que está enviando esse IP do servidor está lá no TXT do SPF autorizando, então é SPF PASS. DKIM PASS, então essa mensagem veio com uma chave privada e eu consultei a chave pública lá no DNS e consegui abrir a mensagem, SPF DKIM PASS. E o alinhamento. O domínio que está no header, no front da mensagem visível lá para o usuário, é o mesmo que está no envelope que o servidor recebeu. Então nós temos o DMARC PASS, esse é o melhor cenário. Mas o DMARC também passa em algumas outras condições. Por exemplo, o SPF passou, mas o DKIM não passou. Né? Então, aquele servidor talvez ele não tenha DKIM configurado, ou ele veio com uma chave incorreta, não está atualizada a chave correta lá no DNS, mas o SPF passou e teve alinhamento entre o envelope e o header, DMARC PASS. Do mesmo modo, SPF falhou, não veio de um servidor não autorizado lá no SPF, lá no TXT. Mas o DKIM passou e teve alinhamento entre envelope e header, o DMARC passa. Agora, a gente não passa em nenhuma situação que não tenha alinhamento, então, nenhuma situação que esteja desalinhado o header e o envelope, ele vai falhar, ou se o alinhamento não passar e algum dos outros protocolos, como DKIM ou SPF, não passar. Né? E se nada passar, nem DKIM ou SPF não tiver alinhamento, aí ele vai falhar mesmo. Então, quais são as políticas de aplicação para o DMARC? O nosso DMARC ele também é um registro lá no nosso DNS que nós vamos fazer para indicar o que o servidor tem que fazer quando ele recebe uma mensagem em determinada situação. Nós temos a tag p igual a none, que ela é considerada para monitoramento. Essa tag ela não toma nenhuma ação, algum bloqueio ou alguma quarentena. Essa tag ela apenas monitora, ela deixa que a mensagem seja entregue, né? E ela é uma tag usada essencialmente nas fases iniciais para você fazer coleta de dados, né? Para você saber como que está acontecendo os ataques no seu ambiente e tal. A tag quarentena, p igual a quarentena, ela já instrui o nosso servidor quando nós temos uma falha de DMARC, a ele mandar essa mensagem para uma quarentena.
Isso às vezes significa mover ela para uma pasta de spam, por exemplo, se for um caso de um e-mail de uso pessoal, geralmente vai para uma pasta de spam ou de lixo eletrônico, e quando é uma conta corporativa, alguma caixa de e-mail corporativa, geralmente vai para uma quarentena gerenciada pelo administrador lá do e-mail. Então, nós temos essa tag quarentena que instrui quando o DMARC falha, envia para uma quarentena. E nós temos a ação mais rigorosa de DMARC, que é a ação reject, P igual a reject. Essa, ela instrui o servidor, se DMARC falhar, rejeita a mensagem totalmente, exclua a mensagem. Então, essa é a proteção máxima contra o ataque de spoofing, né? E além dessas tags de ações que a gente pode fazer como o DMARC, nós temos também a parte de relatórios. Então, o DMARC a gente pode combinar as tags ali com relatórios. Então, eu posso, no modo de monitoramento ali, por exemplo, isso é o mais indicado no início, quando nós vamos aplicar uma política de DMARC inicial, a gente vai usar a tag p igual a none e vamos indicar os e-mails que nós queremos receber esses relatórios. Através do prefixo RUA, RUA, nós temos relatórios de estatísticas de IP de origem, volumes e todo o resultado que aconteceu em SPF, DKIM e o DMARC. E ele é enviado a cada 24 horas. E como o prefixo RUF, RUF, nós temos um relatório forense, que ele tem cabeçalhos completos das mensagens, muito mais informações que é para um nível de investigação maior. Então, olhem como que o DMARC ele é poderoso, né? Então, nós podemos apenas monitorar e ter relatórios, como a gente pode também tomar ações de bloqueios de mensagens. Então, aqui só para a gente consolidar esse fluxograma do que a gente falou, vamos fazer aqui esse caminho completo do que pode acontecer. Então, a gente tem um e-mail sendo enviado, ele foi recebido pelo servidor MTA, lá de recepção. A primeira ação que esse servidor faz, ele extrai, né, esse domínio lá do campo return path. O domínio que foi anunciado no envelope sender. E ele também extrai o domínio que veio, se teve alguma assinatura, né, se ele veio com o DKIM assinado para aquele domínio. E nesse momento ele faz duas consultas de DNS. Uma, ele faz a verificação do SPF para aquele domínio, ver se lá no TXT aquele IP que mandou a mensagem está autorizado, e ele também faz o DKIM, a consulta do DKIM. Então ele consulta se o e-mail veio com uma chave privada, ele faz a consulta se tem uma chave pública para ele poder abrir essa mensagem. Ou se veio sem DKIM, o DKIM falha, né? Então a gente tem essas ações possíveis. Então o SPF ele pode passar ou falhar e o DKIM pode passar ou falhar. E aqui nós entramos com a nossa política de DMARC. O DMARC também, como eu comentei, ele é uma consulta lá de DNS, que é feito lá naquele domínio da empresa, que vai instruir o meu servidor que está recebendo o que ele faz quando falhar SPF ou falhar DKIM. Então, o primeiro passo que a política de DMARC valida é se o domínio que veio lá no nosso return path, que é o nosso envelope sender, ele está alinhado com o cabeçalho da mensagem. Então, tanto para SPF quanto para DKIM. E depois ele faz uma avaliação lógica, que seria aquele quadro que eu trouxe. Então, se o SPF passar e estiver alinhado, DMARC pass. Se o DKIM passar e estiver alinhado, DMARC pass. Uma das duas condições tem que ser atendidas, né? E assim que a gente tem uma condição dessa atendida, então, se passou e está alinhado, entrega na caixa de entrada do usuário. Tudo certo. Agora, se não passou, se o DMARC falhou, o que eu faço? Política none, eu entrego, é só monitoramento. Quarentena, eu boto para o lixo eletrônico ou para uma quarentena gerenciada. E reject, eu descarto a mensagem. E ao mesmo tempo, se estiver configurado lá no meu registro de DMARC, eu posso enviar relatórios do tipo RUA ou do tipo RUF, né, que é aqueles dados estatísticos ou forenses, para acompanhamento dos administradores. E aqui tem uma situação curiosa que eu trouxe para vocês. Isso aqui é um relatório bem recente do segundo semestre de 2025, de acompanhamento que tem da adoção de autenticação de e-mail globalmente. E numa análise de 10 milhões de domínios populares na internet, nós temos os seguintes dados. 36,7% tem registro de SPF. Isso é muito pouco. 61,9% não tinham SPF. 18,2% tinham DMARC com alguma política. E somente 7,6% usam DMARC com quarentena ou
ou com rejeição. E aqui para mim o dado mais preocupante, 81,6% não tinham DMARC. E como a gente viu, o DMARC ele é essencial. Nós usarmos apenas DKIM e SPF não é suficiente. Tem gente que não usa nada. Então, a gente pode ver ali que 61% não tinha nem SPF. Então, tem muita gente, tem muito domínio, muita empresa que não usa nada. E os que usam às vezes só SPF, ou às vezes só SPF e o DKIM, que não são suficientes, e 81,6% não usam DMARC. Isso aqui para mim demonstra duas coisas, na minha visão. Primeiro é falta de conhecimento dos profissionais de TI quanto ao DMARC. Tem muita gente que não sabe a função do DMARC, principalmente a função de alinhamento que ele faz, que é muito importante. Muita gente acha que só serve para mandar relatórios, mas ele tem essa função extremamente importante que é do alinhamento. Então, para mim, esse número alto um dos motivos é falta de conhecimento, e o segundo motivo é que segurança de e-mail não é uma coisa fácil. É uma coisa complicada porque e-mail ele é recurso extremamente crítico para as companhias. Se você fazer qualquer tipo de bloqueio em cima de e-mail, você vai causar um impacto na tua companhia. Então, realmente não é muito fácil implementar uma política de DMARC um pouquinho mais restritiva, tá? Eu trouxe aqui para vocês o roadmap estratégico para implementação de um jeito mais tranquilo, para até você chegar numa proteção máxima, tá? Então, aqui na fase 1 nós temos monitoramento, que é aquela tag p igual a none. Então, vamos aplicar primeiro DMARC, p igual a none para monitoramento e vamos indicar os nossos relatórios. Por quê? É muito importante a gente começar com isso, porque aqui nós vamos coletar informações. Nós vamos ver todo o nosso fluxo de e-mail. A gente não vai tomar nenhuma ação nesse momento, né? Não vai ter nenhum impacto no ambiente, nós só vamos coletar informações do que está recebendo, relatórios, né, do que está falhando no meu e-mail, e aqui nós vamos poder criar uma base de dados de que tipos de ataque, quais domínios nós estamos recebendo ataque. E nós podemos também validar, por exemplo, imagina que eu tenho um fornecedor meu, pequeno lá, e o cara cai naquela estatística de não ter SPF, DKIM e DMARC configurado. Mas a empresa precisa receber o e-mail, o boleto, ou a informação financeira daquele servidor. Eu posso bloquear? Não posso. Então, eu preciso entender esse fluxo para mim poder criar uma exceção. Para quando falhar a DMARC para aquele domínio, que é o meu fornecedor, eu deixo esse e-mail passar. Então, por isso que é muito importante essa fase de monitoramento. Segunda fase, fase 2, aplicação gradual do método quarentena. Então, quarentena, como a gente viu, a gente pode mandar um e-mail para uma pasta spam do usuário ou para uma quarentena gerenciada com a tag PCT. Essa tag PCT, a gente diz a porcentagem de e-mails que irão ser aplicada àquela política. Então, a gente começa com a porcentagem baixa ali, por exemplo, 10%, e nós vamos aumentando gradualmente. Então, 10%, analisamos, pegando relatórios, olhando, vamos para 25%, 50%, até chegar em 100%. Então, 100% dos e-mails que falharem o DMARC vão para uma quarentena. Então, a gente vai e a análise continua nos nossos relatórios RUA, RUF, né? Em todo esse processo. E por último, a fase 3, que é a nossa proteção total, a gente tem a tag P igual a reject, que é a nossa ação de bloquear totalmente, né? Que é o nosso objetivo. Então aqui nós vamos bloquear ativamente todo tipo de ataque que nós estamos recebendo. Mas é muito importante nós termos feito as outras fases para a gente poder criar exceções para domínios que não podemos bloquear, né? Então, o nosso objetivo na fase 3 é atingir reject em 100% dos e-mails. Né? E mesmo nessa fase, nós temos que continuar monitorando os nossos relatórios RUA e os nossos relatórios RUF para a gente tratar problemas que podem ter acontecido. Tá? Então, esse é um roadmap que eu trouxe que pode ajudar, né, numa aplicação de DMARC. Tá? E agora nós vamos fazer uma demonstração, uma análise de um e-mail real, para a gente entender como nós podemos analisar essa situação na prática. Tá? Eu separei aqui para a nossa análise um e-mail da minha caixa de e-mail pessoal, que é bem interessante para a gente analisar aqui. Que é esse e-mail aqui. Então, esse e-mail está na minha caixa de lixo eletrônico. Ele é um e-mail que no primeiro momento a gente percebe aqui algumas características. Por exemplo, ele é claramente um phishing, né? Tem uma ameaça aqui de um vírus que infectou o meu computador, aí eles roubaram algumas informações, e tem uma chave de criptomoeda aqui para ser feito um pagamento e tal. Mas o que chama atenção aqui, para a gente olhar, aqui na visão do usuário, do cliente do e-mail,
a gente tem aqui no from, quem está me mandando essa mensagem é o meu próprio e-mail, tá vendo? O meu próprio e-mail está é o from da mensagem, é o remetente para o meu próprio e-mail. Então já é uma característica estranha, né? E a gente pode pegar o cabeçalho, que é o nosso objetivo aqui nessa opção aqui, exibir a origem da mensagem. Então aqui nós vamos copiar o cabeçalho e vamos fazer uma análise desse cabeçalho juntos aqui. Vamos utilizar o Sublime Text. Então aqui nós temos todo o conteúdo da mensagem aqui na parte de baixo, aqui algumas tags do servidor de e-mail, e aqui a parte que interessa para a gente, que é as informações de envio. Nós vamos separar algumas informações aqui, começando pelo nosso campo return path. Lembra que eu comentei que é o nosso campo do meio from, que vem no nosso envelope? Olha o que foi declarado por esse golpista, por esse atacante que mandou esse e-mail. Olha o que ele declarou lá no meio from quando ele mandou esse e-mail. Ele declarou o meu próprio e-mail, o e-mail de destino. Então esse é o nosso meio from, e o domínio, né, que vai ser usado para fazer todo o processo de SPF, de KingDemark, é o Outlook.com, porque foi isso que ele declarou no meio from. Então a gente pode até ver aqui na parte de cabeçalho da mensagem, ó, esse é o cabeçalho da nossa mensagem. Ó. Então tá vendo que o from, o que vai ficar visível lá para o usuário que vai receber esse e-mail, é esse campo from, que é o que a gente viu lá no meu cliente de e-mail. Então estava lá o from Luiz Eduardo. Então a gente tem aquele grande problema que a gente falou, né? Que o SMTP nativamente ele não valida, né? O conteúdo da mensagem e o que vem no envelope, e é esse o caso. Então isso foi declarado como endereço de envelope, domínio outlook.com, e lá para o usuário ficar visível ele colocou o meu e-mail novamente. Então dois campos que são manipuláveis. E agora o que interessa aqui para a gente é a parte das autenticações. Então vamos lá. Primeiro resultado que a gente teve, SPF soft fail. Então o SPF falhou. E por que o SPF falhou aqui nesse caso? Né? Nós temos o endereço do servidor que mandou esse e-mail, se passando, né, falando que o meio from dele é outlook.com. Qual que é a primeira coisa que o servidor receptor faz? Né? Quando ele recebe outlook.com, ele vai fazer uma consulta de SPF aqui. Ele vai fazer uma consulta de SPF, perguntando para o domínio Outlook.com lá no DNS, né, usando esse utilitário dig, nós estamos aqui utilizando como exemplo, tá? A gente vai fazer uma consulta no TXT do domínio Outlook.com, né, procurando pela tag SPF. E aqui é o nosso resultado, né? Percebam que nós não temos esse endereço de IP como um endereço de IP listado aqui no SPF como autorizado. Então aqui o nosso SPF falhou, porque um e-mail tentou se passar por esse domínio e ele não é de um IP autorizado. Inclusive, se a gente fizer uma consulta aqui, nesse IP, a gente pode até ver aqui, ó, que esse IP ele nem é da Microsoft, é um IP aleatório lá dos Estados Unidos, de um provedor. Então, ele é um IP que nem é da Microsoft. Tá? Então, aqui voltando aqui na nossa análise. Então, primeira coisa, SPF soft fail, porque o IP que mandou essa mensagem não tem nada a ver com o Outlook, não está autorizado para o Outlook. Segundo ponto, o nosso DKIM, né? Então, a mensagem não veio assinada. Por quê? Mais uma vez, outlook.com, vamos fazer a consulta do DKIM de outlook.com. Então, aqui no nosso DKIM, olha só. Essa é a chave pública que a Microsoft que o domínio Outlook.com disponibiliza para abrir as mensagens com a chave privada que vem dos e-mails dele. O que aconteceu aqui foi que chegou aqui, pode até ter chegado alguma chave, mas na consulta de DNS do servidor ele não conseguiu abrir essa chave porque não bate com a chave pública. Então, mensagem não assinada, DKIM non. Então, não teve validação de DKIM aqui nesse caso. E nós tivemos também a ação de DMARC fail. Então, por que o DMARC falhou? Porque não passou nem SPF nem DKIM. Nesse caso aqui, se é uma coisa curiosa, a gente tem um alinhamento nominal aqui, né? Porque o mesmo domínio que veio no envelope é o mesmo domínio do from. Só que esse alinhamento é um alinhamento que a gente chama de nominal, não é um alinhamento autenticado. Por quê?
por mais que ele veio alinhado, o envelope e o cabeçalho, a gente não teve passagem de SPF, de key, então nunca vai passar demarque nessa situação, então demarque feio. E aqui tem um ponto importante, olha o que aconteceu, demarque feio, ação nenhuma. Vamos ver por que o nosso servidor tomou essa ação? Vamos consultar esse demarque do Outlook. Então aqui na consulta de demarque do Outlook a gente vê o seguinte, a versão do demarque, nós temos aqui a opção P igual a none, que é no domínio principal não tomar nenhuma ação. A Microsoft tem uma outra subação que é para subdomínios aqui. Se tiver um subdomínio junto com Outlook.com, ele manda ali para uma quarentena, que não é o nosso caso. A gente recebeu um e-mail só com Outlook.com, então a ação é none. Por quê? Como aqui é uma caixa de uso pessoal, a Microsoft não vai fazer bloqueio, né? Do e-mail, não pode rejeitar o e-mail ou ali quarentenar. Se nós tivéssemos uma situação de uma caixa de e-mail corporativa, eu posso configurar isso no meu domínio, né, para avisar a Microsoft quando isso acontecer, para a ação que ela vai tomar. Mas no caso da própria Microsoft, eles não tomam ação. Então, eles estão fazendo essa configuração de demarque para 100% dos e-mails e estão monitorando. Olha só que interessante, eles estão usando o tag pnone, que é de monitoramento, e estão enviando relatórios de estatística e de forense. E aqui a gente tem uma coisa interessante, a gente pode ver aqui no nosso cabeçalho, que nós temos essa tagzinha aqui da própria Microsoft, dizendo que a autenticação falhou, reason igual a 001. Provavelmente isso aqui é a tag que a Microsoft coloca para avisar o servidor para mandar a mensagem para o lixo eletrônico, que foi o nosso caso aqui. Então a mensagem ela foi encaminhada para o lixo eletrônico, né? Então aqui só uma análise para a gente ver na prática como a gente pode fazer uma análise de um e-mail, né? Nessa situação, tá? Então esse foi o nosso vídeo sobre segurança de e-mail. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Se tiver qualquer dúvida sobre o conteúdo, alguma colocação ou alguma sugestão de melhoria, fique à vontade nos comentários. Muito obrigado.